Bem-vindos a mais um plantão de português. Hoje eu vou começar com matéria nova, então é importante que vocês prestem atenção, porque isso daqui vai ser um auxílio às aulas de português. O que acontece? Nós decidimos que vamos fazer aulas aos sábados, sim. Depois vocês vão ser informados dos horários, as aulas que vão ter. Só que para a gente não ficar parado na mesma matéria, ficar preso em acentuação gráfica, em variação linguística, nas coisas que a gente já viu, eu resolvi dar uma adiantada na matéria que vocês vão ver nas aulas de português. Não percam as aulas de sábado. Não percam, avisem para as outras pessoas. Não deixem de assistir as aulas de sábado. Mas eu vou dar uma adiantada aqui. Importante dizer, isso daqui é um plantão, então a gente se baseia muito mais nos exercícios do que na teoria. Eu não vou me aprofundar nessa matéria, eu vou passar o básico. Assistam a aula de sábado para se aprofundarem e tirarem dúvidas. E na próxima terça-feira a gente vai fazer mais questões e vocês vão poder tirar dúvidas. E vamos prosseguindo. Vamos lá, vou começar. Análise morfológica, classes de palavras. Morfologia é o estudo da forma, da configuração. Em resumo, isso significa identificar o objeto que se quer estudar e analisá-lo, parte a parte. Nosso objeto de estudo é a língua portuguesa. Precisamos, portanto, identificar suas unidades de composição. De acordo com a nova gramática brasileira, a morfologia inclui estrutura e formação de palavras, flexões de palavras e classificação de palavras. Nós iremos trabalhar a morfologia sobre esses três aspectos, porém com enfoque na classificação. A morfologia divide as classes gramaticais em 10, quais sejam substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Hoje trataremos de algumas delas. Eu separei o substantivo e o adjetivo para a gente trabalhar hoje, para conseguir trabalhar com calma. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, como eu fiz na outra aula. Essa aula é gravada, mas eu me disponibilizo na hora em que ela é postada, 8 horas, né? Deixo um chat aberto e vou conversando com vocês e tirando as dúvidas que aparecerem. Vocês já entenderam o esquema, né? Então vamos lá, vou começar. Substantivo. Substantivos são basicamente são palavras que designam seres, dando nome. O que dá nome a tudo que é tipo de objeto, ou de pessoa, ou lugar. São nomes, são substantivos. São comumente classificados em comum ou próprio. Substantivo comum é o substantivo que é o nome de uma categoria de coisas. Por exemplo, cadeira, ventilador. Quando eu falo cadeira, ventilador, você não pensa em uma cadeira ou um ventilador específico, mas pode ser qualquer um. Agora, quando eu digo Brasil, você pensa em um país específico. Brasil é um nome próprio, é o nome do país. Comum é o nome que você dá a várias coisas. Podem ser várias coisas. Não sei se vocês conseguiram entender a diferença. Não há um substantivo coletivo. O substantivo coletivo que eu botei aqui é o substantivo que é o nome de um aglomerado, de um conjunto, quando você tem várias coisas juntas. Não é o caso do substantivo comum, você pode ter uma cadeira ou duas cadeiras. Não é o nome do conjunto de cadeiras. Entende? O nome do conjunto de coisas é o substantivo coletivo. Conjunto de lobos, alcateia. Conjunto de flores, ramalhete. E assim vai. Conjunto de, não sei, de estrelas. E tem alguns conjuntos que têm nomes específicos e esses são substantivos coletivos. Só para ter essa diferença. Substantivo concreto é um substantivo que você dá um nome por si só. Esse substantivo tem uma concretude, ele não precisa de outros substantivos para você entender o conceito. Por exemplo, livro. Livro, se eu disser a palavra livro, você entende que é um livro.
Se eu disser a palavra viagem, você entende o que é uma viagem, mas para você imaginar uma viagem, você imagina uma pessoa viajando, entende? Tem todo um contexto de coisas que você precisa. Então, você entende que é um conceito mais abstrato? Vocês entendem que é um conceito mais abstrato? Viagem, sentimentos, geralmente, tristeza, ódio, são substantivos abstratos também. Concreto é aquilo que, por si só, você diz a palavra e você já consegue imaginar o que é. Isso é substantivo concreto. Substantivo simples é um substantivo que é formado por uma raiz só, um radical. No processo de formação de palavras, que eu não vou entrar em muitos detalhes, toda palavra tem uma raiz, que é aquele pedaço que você não consegue dividir mais. Por exemplo, vou pegar uma palavra que tem várias coisas construídas em cima da raiz. Infelizmente. Qual é a raiz de infelizmente? É feliz, porque você consegue tirar o in e ficar felizmente, você consegue tirar o mente e ficar infeliz, e você consegue tirar o in e o mente ao mesmo tempo e fica só feliz. É a raiz, aquela raiz não dá para tirar. Se você tirar a raiz, a palavra perde o sentido. Substantivo simples é feliz, amor, porta. São palavras que você não divide. O simples tem um radical só. O composto é quando você junta um radical com outro, como aguardente. Tem água e tem ardente que você juntou. São dois radicais que você juntou. Girassol. São dois radicais que você juntou. Esse é o substantivo composto. Primitivo e derivado. Primitivo é uma palavra da qual se origina outras, mas não por junção de radicais. Tipo, substantivo derivado não é necessariamente por junção de radicais. Como, por exemplo, substantivo primitivo, dente. Substantivo derivado, dentista. É uma palavra que deriva de dente. Que não é composta por mais de um radical. Não tem outro radical. O radical é dente, é um radical só. É um substantivo simples, porém é derivado. Enfim, você tem como ter substantivo composto e derivado também. Mas é só para dizer que não tem uma classificação, não tem a ver com a outra. Coletivo a gente já falou, né? Comum ou próprio, concreto, abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado, coletivo. Essas são as classificações mais comuns. Espero que eu tenha conseguido explicar bem. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí. Vamos lá. Substantivos podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino. Alguns substantivos não são flexionados, por exemplo, ônibus. Boa parte dos substantivos tem a ver com objeto, não são flexionados. Ônibus é o ônibus, não tem flexão para o feminino. Mas boa parte, por exemplo, animais são flexionados em feminino, masculino, enfim. Boa parte dos substantivos é flexionada em gênero. E a maioria das vezes é só trocar o O pelo A, mas não dá para dizer que isso é uma regra absoluta. Substantivos podem ser flexionados em gênero, número, singular e plural, que geralmente também é só colocar o S para o plural, mas não é uma regra absoluta. Tem algumas palavras que mudam, por exemplo, de ao a til, capitão, capitães, tira o O e põe um E, entende? Não é só colocar o S em todas. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer o plural. E grau aumentativo ou diminutivo, que geralmente o aumentativo é com ão e o diminutivo é com inho, mas não necessariamente também. Há aumentativos e diminutivos que são de outras formações, mas essas são as regras principais. Vamos lá, vamos fazer as questões? Questão 1.
Marque a alternativa que contém um substantivo composto. Letra A, macarrão. Letra B, motocicleta. Letra C, passatempo. Letra D, fé. Letra E, chave. Resposta correta, letra C, passatempo. Passa e tempo que se juntaram, são dois radicais que se juntaram. Foi o que eu falei. Substantivo composto é diferente do simples, é feito com a junção de dois radicais. Tem vários tipos de junção, tem essa que é só justaposição, é um colocado do lado do outro, mas tem outros tipos de junção que você tem que acrescentar letra, ou que você põe hífen, ou, enfim, outras modificações que eu também não vou entrar no mérito agora. O substantivo tem muita matéria e eu estou tentando passar o básico com vocês e aos poucos introduzindo outros conceitos. Questão 2. Indique os substantivos coletivos das palavras abaixo. Coletivo de ilha. Arquipélago. Várias ilhas juntas são arquipélago. Coletivo de peixes. Cardume. Vários peixes juntos. Cardume. Coletivo de estrelas. Constelação. Várias estrelas juntas formam uma constelação. Coletivo de flores. Eu até dei a dica no começo do vídeo, ramalhete. Se vocês tiverem alguma dúvida com coletivo, mas eu acho que é bem simples, né? Vamos lá, questão 3. Assinale a oração que apresenta substantivo no grau diminutivo. Cuidado com essa, que essa é uma pegadinha. Letra A. Uma vila imensa e cheia de casebres me parece um belo lugar para morar. Letra B. Que objetos pequenos numa mesa tão grande. Letra C. Hoje vamos ao armazém reabastecer o estoque de grãos. Letra D. Gosto de livros com histórias curtas e viciantes. Bom, a alternativa correta é a letra A. Casebre é o diminutivo de casa. É um diminutivo que não é com inho. Eu quis justamente colocar para mostrar para vocês que poderia ser casinha, mas existe casebre também, que também é um substantivo no grau diminutivo. O importante para vocês entenderem, eu acho, os substantivos é ler bastante, conhecer esses substantivos. Continuando. Leia o texto abaixo e responda as questões 4 e 5. Com curadoria de Lady Gaga, a OMS organiza uma série de shows virtuais para arrecadar fundos para combater a Covid-19. Evento One World Together at Home será transmitido no dia 18 de abril em redes sociais e plataformas de streaming. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta segunda-feira, em parceria com a cantora Lady Gaga e a instituição Global Citizen, a One World Together at Home, Um Mundo Juntas em Casa em português, uma série de shows para arrecadar fundos no combate ao novo coronavírus. Segundo Lady Gaga, os valores arrecadados irão beneficiar profissionais de saúde que estão na linha de frente na luta contra o Covid-19 e instituições de caridade locais e regionais que fornecem comida, abrigo e assistência médica àqueles que precisam de ajuda. Além de Lady Gaga, a programação musical inclui Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Phineas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, vocalista do Coldplay, Eddie Vedder, Casey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, Burna Boy e Maluma. Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS,
A pandemia da Covid-19 continua afetando pesadamente famílias, comunidades e nações do mundo inteiro, mas também está dando origem a atos incríveis de generosidade, solidariedade e cooperação. O evento será transmitido digitalmente no dia 18 de abril, em diversas plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Durante a coletiva de imprensa, Lady Gaga informou que nos últimos 7 dias, a indústria do entretenimento levantou cerca de 35 milhões de dólares para o Fundo de Solidariedade da OMS. Questão 4. Questão 4 é de interpretação. Eu falei para vocês que eu ia colocar sempre pelo menos uma ou duas questões de interpretação para a gente não perder a manha. Interpretação, como eu sempre digo, é o que mais cai. Questão 4. De acordo com o texto, podemos concluir que a pandemia da Covid-19 só afeta pessoas que estão na linha de frente do combate. As doações serão utilizadas apenas para assistência médica dos afetados pela Covid-19. A pandemia tem afetado famílias do mundo todo e dá origem a atos de generosidade como o evento One World Together at Home. Lady Gaga não faz parte da programação musical do evento. De acordo com o texto, podemos concluir que eu acho que essa é simples, pelo texto que a gente leu, se vocês conseguiram acompanhar. Letra C. A pandemia tem afetado famílias no mundo todo e dá origem a atos de generosidade, como o evento One World Together at Home. Por que as outras estão erradas? Letra A. Ele usa o só. A pandemia da Covid só afeta as pessoas que estão na linha de frente. Aqui, em momento nenhum, diz isso. Letra B. As doações serão utilizadas apenas para assistência. O apenas também está errado. Ele diz que serão utilizados para assistência médica dos afetados, para comida, para abrigo. E a letra D, Lady Gaga não faz parte da programação musical. No terceiro parágrafo diz, além de Lady Gaga, a programação musical inclui. Então, além de Lady Gaga, ela está incluída na programação, né? Vamos lá. Quinta questão. Classifique os substantivos retirados do texto em concreto ou abstrato. Letra A. Combate. Combate, como viagem, é um substantivo derivado de um verbo, combater. Esses substantivos derivados de verbos, em regra, são substantivos abstratos, porque você precisa de outras ideias, de outros substantivos para entender a ideia do combate. Então, substantivo abstrato. Letra B. Redes. Redes é substantivo concreto. Você só precisa da rede em si para entender. Você não precisa de uma formação de outros substantivos. Letra C. Plataformas. É a mesma coisa que redes. Você também só precisa da plataforma. Não importa se é uma plataforma de petróleo ou uma plataforma digital. Você tem a ideia da plataforma com a plataforma somente. Você não precisa de outros substantivos para formar a ideia. Solidariedade, letra D. Solidariedade é um sentimento, uma emoção, é um ajudar alguém. Você precisa de pessoas, você precisa de uma pessoa ajudando a outra. Existe um sentimento envolvido, é um substantivo abstrato. Solidariedade, você não imagina alguma coisa quando você fala essa palavra, você imagina uma ação, uma coletividade, enfim. É muito mais complexo, entende? O conceito de combate e o conceito de solidariedade do que o conceito de redes e plataformas. Eles por si só se definem, são concretos. Os outros dois são abstratos. Vamos lá. Agora nós vamos para outra classe de palavras
Eu encerrei o básico do substantivo, provavelmente na aula de sábado. Não sei se esse sábado, se o próximo sábado, não sei quando vai ter português, mas devem se aprofundar em cada uma dessas classes. Eu estou passando bem rápido. Agora nós vamos para outra classe de palavras e eu vou fazendo assim, vou falando um pouco da classe e fazendo os exercícios. Adjetivo. Classe de palavras que designa características dos substantivos. Eu uso características porque eu não gosto de usar qualidade. Quando a gente usa a palavra qualidade, geralmente ela tem uma conotação positiva. Não necessariamente o adjetivo tem uma conotação positiva, mas ele está sempre vinculado a um substantivo, a um nome. É uma característica de um nome. São comumente classificados em simples ou composto. Aqui é a mesma coisa do substantivo, o adjetivo simples ou composto. O adjetivo simples é o que tem um radical, e o adjetivo composto é formado por mais de um radical, como verde escuro, camisa verde escura. Você tem o verde e tem o escuro, juntos são dois radicais, composto. Primitivo ou derivado, também a mesma coisa do substantivo, é bom que a gente reforça esses conceitos. É uma palavra sozinha e o primitivo é a palavra sozinha, e o derivado é uma palavra que se produz da primitiva, como feliz e infeliz. Infeliz é um derivado de feliz. Adjetivos pátrios são os que têm a ver com nacionalidade, tá? O brasileiro, mexicano, enfim, colombiano, são adjetivos pátrios. Os adjetivos também podem variar em gênero, masculino e feminino, como no adjetivo pátrio, por exemplo, brasileiro e brasileira. Número, singular ou plural, geralmente também botando S. E grau. Gênero e número, a lógica é mais ou menos igual à do substantivo. Grau, que eu vou ter que pausar aqui para dar uma explicaçãozinha melhor. O grau do adjetivo não é aumentativo e diminutivo. Existe o grau normal, comum, você dizer aquele menino é bonito. Não existe grau nisso, que eu botei como grau normal. Tem como você comparar aquele menino com alguém, aí o grau do adjetivo é comparativo. Aquele menino é mais bonito que o meu primo. Você está comparando um menino com o primo. E eu disse que é mais bonito, então é um grau comparativo de superioridade. E tem o superlativo, que você não compara uma coisa com a outra, você compara uma coisa com um coletivo. Aquele menino é o mais bonito de todos. Superlativo de superioridade também, que tem forma analítica e forma sintética, mas também não vou entrar nesses pormenores agora, é só para vocês terem uma noção da diferença do grau comparativo para o grau superlativo, que a gente vai fazer uma questãozinha assim. Depois, mais para frente, quando vocês já estiverem estudando adjetivo, a gente faz questão para vocês definirem o grau do adjetivo, se é comparativo, se é superlativo, se é de inferioridade, superioridade, igualdade, enfim. Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como adjetivo, caracterizando um substantivo. Por exemplo, a novela das 9 que parou, Amor de Mãe. De mãe é uma locução adjetiva que caracteriza o amor. Amor é um substantivo, de mãe pode ser substituído. Geralmente, a locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente. Amor de mãe, amor materno. Acho que esse exemplo ficou bem simples, bem objetivo. Vamos lá, questão 6. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem onde ir. O cego de Ipanema representava, naquele momento, todas as alegorias da noite escura da alma. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool.
Naquele instante, era só um pobre cego. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Então, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Vamos lá, o que acontece? Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo. Então, você tem que sempre, para o termo ser um adjetivo, você tem que sempre achar o substantivo que está acompanhando ele. E que ele está dando a característica, cego, né? A letra A não é os cegos. Na letra A, cego é o substantivo, não é o adjetivo. Ele não está caracterizando uma outra palavra, entende? É ele mesmo o nome. Na letra B também, o cego de Ipanema. Na verdade, de Ipanema que está caracterizando o cego. O cego é substantivo. Todos os cálculos do cego se desfaziam. Mesma coisa na letra C. Cego é substantivo. Ele não caracteriza ninguém nessa frase. O do é a preposição de com artigo o. Presta atenção que, geralmente, quando um adjetivo é usado como substantivo, porque cego geralmente é um adjetivo, né? Nas letras A, B e C, ele foi usado como substantivo. Ele geralmente está acompanhado de um artigo, porque o artigo é um outro acompanhante de substantivos, em geral. São o adjetivo e o artigo são os dois acompanhantes mais comuns de um substantivo. Então, geralmente, quando você quer transformar um adjetivo em substantivo, você coloca um artigo. É o jeito mais fácil. Letra D. Naquele instante, era só um pobre cego. O que acontece? Cego aí é substantivo também. Porque pobre é o adjetivo que está caracterizando o cego. E também é um artigo que se refere ao cego. Porque pode ser era só um cego. Nessa frase você consegue cortar o pobre, que é só uma característica que gira em torno do cego, entende? O adjetivo é facilmente cortado, porque ele é uma característica que gira em torno do substantivo. Se você tira o substantivo, a frase perde o sentido que ela tinha. Se você tira o adjetivo, ela perde só uma característica, não perde o sentido completo. Na letra D, por exemplo, naquele instante era só um pobre cego. Você pode tirar o pobre. Naquele instante era só um cego. Cego é o termo principal, é o substantivo. Se você tirar cego, vai ficar naquele instante era só um pobre. Será que era isso que a frase queria dizer? Eu acho que a frase foca no cego. O cego que era pobre. Então, cego aí é substantivo. Letra E. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Nessa alternativa, cego caracteriza o globo. Globo é o substantivo. Da Terra, que é um globo cego. Inclusive está com artigo. O artigo indefinido, e o cego, adjetivo, estão caracterizando o globo. Se você tirar o globo dessa frase, ela muda totalmente de sentido. Vamos ver. Da Terra, que é um cego girando no caos. Não é exatamente isso que a frase quer dizer. Se você disser que a Terra é um globo girando no caos, você pode tirar o cego. Continua tendo o sentido do globo. Vê que o globo é o núcleo dessa expressão, um globo cego. Na letra D é diferente. O núcleo está na expressão cego, um pobre cego. Vocês conseguem perceber a diferença entre a D e a E? Essa questão é complicadinha. A alternativa é a letra E. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no chat. Vamos lá. Letra 7, ó. Questão 7 é uma questão de conceitos, para ver se vocês pegaram as classificações de adjetivo. E é uma questão que eu vou dar uma dica assim para questões de múltipla escolha em geral. Porque aqui ele diz: assinale a sequência correta em relação aos tipos de adjetivos e suas definições. Aí ele coloca 1, 2, 3, 4, 5
e as opções lá embaixo têm a ordem que vocês têm que preencher os adjetivos, as definições. Se vocês souberem o primeiro, o adjetivo pátrio, por exemplo, vocês já eliminam um monte de alternativas, entendeu? Vão fazendo assim por eliminação, que vocês respondem as questões mais fáceis mais rápido. Isso é para vocês economizarem tempo com questões fáceis e poderem gastar tempo com questões difíceis. Vamos lá. Assinale a sequência correta em relação aos tipos de adjetivos e suas definições. Adjetivos formados por apenas um radical. Adjetivos simples, formados por dois ou mais radicais, compostos. Adjetivos que não são derivados de outra palavra da língua portuguesa. Primitivos. Adjetivos que são formados a partir de outros substantivos e verbos. Derivados. Adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo. Adjetivos pátrios. Bom, eu falei rápido, né? Então, eu quero que vocês vão preenchendo. Pátrio é 1, 2, 3, 4, 5. Pátrio é o 5, né? Adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo. Então, se o primeiro preenchimento ali é 5, você já elimina a A e a C. Você fica entre B e D. Primitivos. Primitivos é 3, adjetivos que não são derivados de outra palavra da língua portuguesa. E aí só restou a alternativa D. Compostos. Adjetivos formados por dois ou mais radicais. Derivados. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. E simples, adjetivos formados por apenas um radical. Certinho, letra D. Então, mas o que eu queria mostrar é, se vocês sabem a definição do primeiro e do segundo, não tem outra alternativa. Já. E você consegue pular uma questão que leva um tempo para fazer, você tem que ir lendo as definições e marcando, mas ela não é tão complexa porque são só os conceitos. Se você tiver com os conceitos bem definidos na cabeça, você faz rápido. E perde tempo com questões mais difíceis. Vamos lá. Questão 8. Indique em que grau se encontram os adjetivos das orações abaixo. Letra A. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão. Eu estou comparando Lucas com o irmão dele. O grau é comparativo de inferioridade. Menos extrovertido. Letra B. Amanda é tão alegre quanto Vanessa. Estou comparando Amanda e Vanessa. Qual o grau? Grau comparativo também. Comparativo de igualdade. É tão quanto. Letra C. Este aluno é o mais participativo de todos. Eu estou comparando o aluno com um grupo, uma totalidade de alunos. Então, esse grau aqui é superlativo de superioridade. E é superlativo analítico. Enfim, eu não vou passar agora exemplo de superlativo sintético e analítico e tal, porque acho que é bastante conteúdo e acho que vocês precisam ver isso com mais calma. E eu preciso continuar nos exercícios. Mas esse é o grau mais explicado. Ele é analítico, ele é explicado. O sintético condensa o adjetivo numa palavra. Por exemplo, aquela pessoa é a mais bela de todas. É analítico. Aquela pessoa é belíssima. Belíssima condensa
O analítico, entende? O analítico usa mais palavras, é mais explicado do que o sintético. Só para vocês terem uma ideia. Questão 9. Indique os adjetivos equivalentes às locuções adjetivas sublinhadas. E eu esqueci de sublinhar. Mas as locuções adjetivas geralmente começam com a preposição. Nesse caso aqui, todas elas começam. Eu coloco o substantivo antes. Dores, instinto, campo, olhar, armamentos e faixa são os substantivos. No estômago, de irmão, da audição, de gato, de guerra e de idade são locuções adjetivas, que podem ser substituídas por um adjetivo só. Então, qual adjetivo vocês usariam no lugar de dores no estômago? No estômago. Dores estomacais. O adjetivo, a locução no estômago pode ser trocado por estomacal. Letra B. Instinto de irmão. Fraterno. Instinto fraterno. De irmão é fraterno. Campo da audição. Campo auditivo. Letra D. Olhar de gato. Olhar felino. Felino é de gato. Armamentos de guerra. Armamentos bélicos. Bélico é característica de guerra. Faixa de idade. Faixa etária. Então, eu vou encerrar os exercícios por aqui. Eu acho que a questão 7 ficou um pouquinho corrida, mas era assim, só os conceitos mesmo que eu quero que vocês leiam. Desculpa se eu corri nas alternativas ou se ficou muito monótono, não sei. Eu preciso do feedback de vocês quanto a como corre a aula. Por enquanto eu vou ficar no substantivo e no adjetivo. Vou tentar na próxima aula trazer mais questões de substantivo e de adjetivo e entrar em artigo, numeral e pronome, se der tempo, mas pronome é matéria beça. Com esperanças de que essas aulas sejam iniciadas no sábado. Não deixem de assistir às aulas de sábado, independente de ter português ou não, vocês precisam continuar a rotina de estudos nessa quarentena. Beijo, até a próxima.